Mas o Senhor, nessa noite, Ele está aqui para dar resposta para você. Ele é o Senhor que fala conosco, através dos louvores, através dos testemunhos de edificação, através da leitura da palavra. Ele está falando. Fique atento, porque Ele já falou e vai continuar falando. Nós sabemos que quando Jesus veio à terra, Ele atraiu grandes multidões, mas Ele deixou uma profecia nas Sagradas Escrituras, dizendo: quando o Filho do Homem for suspenso no madeiro, Ele atrairá a muitos. Ele já tinha muita gente lhe seguindo, mas Ele disse que após a sua morte, Ele ainda lhe atraiu muita gente. E aqui nós estamos, porque fomos atraídos por Ele. O hino da harpa cristã, de 291, tem uma estrofe que diz: esta cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz. Todos nós estamos aqui porque um dia alguém falou desta mensagem da cruz. Nós não poderíamos deixar de colocar Jesus no centro dos nossos cultos, porque sempre Ele esteve, sempre Ele vai estar nos centros dos nossos cultos. Veja que até mesmo na sua crucificação, Jesus foi colocado no centro. Estavam dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ali representava uma parte do mundo que estaria defendendo a causa de Cristo e outro que estava criticando. O que estava à sua direita defendeu Jesus ali na cruz, e o que estava à esquerda estava criticando. Então nós vemos que há significado em cada detalhe na pessoa de Cristo. Por onde Ele passou, aonde Ele entrou, sempre Ele deixou algo a ser observado. E nós estamos aqui na noite deste dia para entender mais a respeito dos céus. Nós vamos fazer uma leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, verso de número 23 e o 24. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, verso de número 23 e o 24. Aleluia. Glória a Deus. Todos os irmãos encontraram? Diz assim: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. E clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento e em chama. Podem sentar. Aqui nós nos deparamos com uma história, com uma parábola que leva nós a refletir nas coisas espirituais, porque o céu é real. Quem mais pregou, quem mais doutrinou sobre o inferno foi Jesus. E ele falou dos riscos, dos tormentos e das angústias, dos choros e lamentos que vai acontecer naquele lugar. Mas ele
falou mais do céu do que no inferno. As grandezas que nos aguardam, a glória que está reservada a cada um de nós, não pode se comparar. Porém, para aqueles que fugirem das doutrinas de Cristo e dos santos apóstolos, o que aguarda é o abismo eterno. E nós vemos na história do rico e Lázaro, um homem que diz a Bíblia que viveu uma vida de gozo, uma vida de regalia, tinha tudo para fazer o bem, mas ele optou a se ausentar das coisas, de fazer as coisas boas, e enveredou na vida do erro. A Bíblia diz que ele ostentava e vivia regaladamente todos os dias, se vestia de linho fino, e a Bíblia vai relatar que ali se aproximou da casa daquele homem um certo Lázaro, pobre, cheio de chagas. Diz a Bíblia que ele desejava se alimentar das migalhas que caíam daquela mesa daquele rico, e vinham os cães e lambiam as suas chagas. Ele só desejava, mas ele não tinha o prazer de comer nada da mesa daquele homem. E a Bíblia vai dizer para nós que um certo dia Lázaro morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão. E de imediato a Bíblia afirma que o rico morre e é sepultado. Já encontramos uma diferença na vida de quem está na presença de Deus e de quem está vivendo uma vida despromissa. Por isso nós devemos estar atentos ao Evangelho de Jesus Cristo, porque nada foi deixado escrito por acaso. Nós entendemos que a Bíblia é sagrada, ela é a palavra de Deus, ela é a maior autoridade que nós temos para defender a causa do reino aqui nessa terra. E aqui a doutrina do inferno Jesus traz com muita propriedade a todos nós, porque Ele não quer que nenhum de nós vamos para aquele lugar. E nós, observando que o rico, diz a Bíblia que ele ergue os olhos e vê Lázaro andando ali, com Abraão, ali no seio de Abraão, já numa vida de gozo, e ele em terrível sofrimento. E veja que na fala do rico aqui, aonde ele estava não havia água, porque ele diz: manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque a minha língua, para que eu possa refrescar, porque estou em terrível sofrimento e em chama. Nós precisamos estarmos atentos, porque a história do rico e Lázaro é para nós tomar por base na nossa caminhada e fugir de toda e qualquer ação contrária que não agrada ao nosso Senhor. Nós vamos mais à frente, quando diz no verso de número 26, e além disso está, e disse, é o verso 25, perdão, e disse-lhe, pois, Abraão: filho, lembras de que recebestes o bem em tua vida, e Lázaro somente mal? Agora és consolado, e tu em tormento. E além disto, verso 26, existe posto um grande abismo entre nós e vós, e de sorte que os que
quiserem passar daqui para vós, não podereis, nem tampouco os de lá para cá. Então a Bíblia vai nos informar com muita propriedade aonde a pessoa que parte sem Cristo, aonde ele é lançado. É no lugar, lá em Apocalipse capítulo de número 20, do verso 11 a seguir, nós vamos encontrar falando sobre o grande trono branco, aonde as pessoas, a Bíblia diz que grandes e pequenos serão julgados, cada um, ou um por um, segundo as suas obras. E no verso de número 15 vai trazer para nós: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui nós encontramos a doutrina de Cristo sobre o inferno. O lago de fogo ainda não existe ninguém lá. Existe um lugar chamado Hades, onde as pessoas vão para um lugar de sofrimento, aqueles que partem desta vida sem Cristo. E nós vemos que quando Jesus, ou o pai Abraão fala, além disto há um abismo entre nós e vós. Aqui nós vemos uma desconstrução sobre a doutrina da Igreja Católica, que diz que as pessoas quando morrem vai para o purgatório, onde fica purgando seus pecados até chegar um tempo de regeneração. Mas aqui a Bíblia desconstrói essa doutrina e diz que, lá em Hebreus diz que após a morte segue-se o juízo. Então o rico já estava sofrendo as consequências do juízo eterno. Ele ainda não teria sido lançado no lago de fogo. E quando Jesus vem, ele vem para libertar todos os que morreram ainda na condenação do pecado, estavam sob julgado pelo diabo. Mas quando Jesus vence Satanás lá na cruz, nós entendemos que todos aqueles que morreram em pecado, a Bíblia diz que eles foram justificados. Lá em Hebreus diz que eles viram de longe a promessa, mas eles não foram aperfeiçoados sem nós. Então a perfeição, o aperfeiçoamento veio após a morte e ressurreição de Cristo. E aqui nós vemos que Jesus hoje, ele garante uma vida de gozo, uma vida eterna para aqueles que se aproximam e que amam e que respeitam a sua palavra enquanto vivem nessa terra. Uma das coisas que nós observamos na Bíblia Sagrada não é apenas o ir para Cristo, não apenas ler a Bíblia, mas os que guardam. A Bíblia diz que os que ouvem e guardam as palavras desta profecia, estes terão o direito da eternidade com Cristo. E Jesus vai dizer para todos nós precisamos de estar atentos, porque o próprio Jesus diz no capítulo de número 7, verso 25 a seguir, ele diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Veja que quando o rico estava na terra, ele teve o poder nas mãos de fazer o bem, mas ele não fez. Por duas coisas nós observamos nesta mensagem. A riqueza do rico não foi capaz de lhe aproximar de Deus, mas a pobreza de Lázaro também não foi capaz de lhe afastar de Deus. O que nós observamos aqui é que o maior tesouro, a maior riqueza está na obediência. Mesmo Lázaro sofrendo terríveis dores,
fome, mas ele não abandonou a fé em Cristo. Porém, aquele homem que tinha de tudo, ele não aproveitou para depois da morte, além de ele gozar uma vida terrena, ter também uma eternidade garantida. E ele não fez por onde? Não fez por merecer o céu. É o que nós observamos, cada um de nós como pessoas devemos fazer por onde merecer o céu. Na verdade, nós não merecíamos. Foi Jesus que fez nós merecedor. E hoje nós temos a oportunidade de ter uma vida resguardada em Cristo Jesus. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu Pai. Aqui nós vemos alguém em terrível sofrimento, clamando por missões, clamando por evangelização. Peço que mande alguém na casa de meu Pai. E ele vai dizer: pois eu tenho 5 irmãos, e eles precisam de ouvir sobre o inferno, para que eles não venham para cá, para o lugar de sofrimento. Então, meus irmãos, alguém que estava na conversa aqui com o pai Abraão, ele clama por uma evangelização aos seus parentes, porque ele perdeu a vez, ele perdeu a oportunidade de ir para o lugar de gozo. E ele sabia do que ele via Lázaro desfrutando ali. Ele olhava, creio eu, na minha concepção, como pregador do Evangelho de Cristo, ele via a expressão do rosto de Lázaro, o gozo que ele estava participando, enquanto ele estava em terrível sofrimento. E ele clama por uma evangelização em massa na casa dos seus pais. E nós hoje temos a oportunidade, temos o direito de evangelizar as pessoas, como conhecedor do Evangelho, conhecedor de uma história como esta, que traz grande comoção diante da vida humana, que é o inferno, que poucos têm pronunciado nas suas pregações sobre o inferno, sobre o abismo eterno. Eu estava conversando esses dias atrás mais com o Marcos, e a Bíblia vai relatando para nós em Apocalipse que primeiro será lançado no lago de fogo a besta e um falso profeta, depois Satanás. A ele ser exterminado, ele vai ser lançado também no lago de fogo. Por último, a morte e o inferno. 5 inimigos que nós devemos afastar de nós todos os dias, por meio da leitura da Bíblia, por meio da observação da palavra do Senhor. Estes 5 inimigos que ainda estão reinando, a besta e o falso profeta, eles já estão se manifestando em alguns lugares, e nós precisamos de estar atentos. Tudo aponta para o fim dos tempos, e nós temos o conhecimento das Sagradas Escrituras, temos a oportunidade de evangelizar pessoas, como disse Jesus, quando ele estava ali na grande ceia, aonde ele mandou convidar os convidados, pessoas que já eram convidadas. Observe bem que o dono da festa mandou convidar pessoas que já eram convidados, eram convidados de honra, mas eles rejeitaram o convite e não quiseram ir ao banquete. E aquele pai de família, chateado, triste com a situação, com a rejeição daqueles convidados, mandou os seus servos ir aos campos e valados, às esquinas das ruas, e trazer pessoas para colocar dentro da sua casa. Aqui a Bíblia se refere nesta parábola ao povo de Israel que estavam
que era o povo da promessa, que era o povo escolhido de Deus, mas quando Jesus vem, eles rejeitam. Não queremos você como nosso rei, nós não queremos você reinando em nós. E aí Jesus, na parábola, ele explica, ele disse: eu vou provar para eles que nem deles provarão da minha ceia. Traga os coxos, aleijados, mancos, surdos, cegos, e põe dentro da minha casa, para que a minha casa fique cheia. Aleluia. Está se referindo a toda a classe de pessoas que eram rejeitadas pelo povo judeu, agora foram acolhidos por Deus em Cristo Jesus, quando ele morre ali naquela cruz. E nós, dando continuidade à história do rico e o Lázaro, nós vamos entendendo que o inferno continua de pé. O abismo eterno, o lago de fogo, está reservado para aqueles que não obedecem à palavra do Senhor, para aqueles que fogem e que ignoram tudo que Jesus fez na cruz do Calvário por eles. Quando nós rejeitamos a oportunidade de reinar com Cristo, nós estamos dizendo: eu estou indo a passo largo para o abismo, porque só Jesus faz com que o homem mude de direção. Só nele nós temos um caminho a trilhar, pois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, quando o rico manda fazer uma pregação ali para os seus irmãos, ele entendeu que já não havia mais oportunidade para ele, mas pelo menos que os seus irmãos não fizessem parte daquele momento que ele estava passando ali. E Jesus, ou o pai Abraão, vai dizer: e disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então veja que o pai Abraão, como pai da fé, ele foi questionado sobre a pregação do Evangelho. Por isso Paulo vem dizendo para nós: todos que crê em Cristo Jesus é filho de Abraão. Aleluia. Na fé. Todos os que crê em Cristo Jesus se tornam filhos também de Abraão, porque ele foi o nosso pai na fé. E a Bíblia diz que ele creu contra a própria promessa. Ele creu e não duvidou, e ali ele teve testemunho do próprio Deus. E nós vemos que quando o rico está lá, quem ele recorre? O pai Abraão, porque foi um homem exemplar na vida cristã aqui nessa terra. E Lázaro estava andando com quem? Com Abraão. Então nós vemos que Abraão tem o seu lugar no céu, Moisés também tem o seu lugar no céu, mas Jesus, o lugar dele é um lugar de destaque. Ele está à destra, à direita do Pai, e ele hoje intercede por nós. Veja que esta conversa aqui foi antes da morte e ressurreição de Cristo. Então Jesus estava se referindo a Abraão, mas agora nós colocamos Jesus no centro desta mensagem hoje, para que cada um de nós venhamos entender que só em Jesus nós temos salvação garantida. Só em Jesus nós temos vitória garantida. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos forem ter com eles, arrependerás. Porém Abraão lhes disse: se não ouvir Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos
dos mortos ressuscite. Então nós vemos que se eles não crêem, se as pessoas não creem na pregação do Evangelho hoje, pelo ministro do Evangelho, como é que as pessoas vão crer em coisas mortas? Pessoas que já morreram. Tem pessoas aí ouvindo vozes, dizendo que tem que pagar a conta de fulano porque ele está sofrendo muito, né? E tem que fazer isso para poder ele sair do sofrimento. Isso é engano de Satanás. Não acredite. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. E deixa claro que Abraão, aqui na conversa com o rico, disse: tem um abismo que não permite que ninguém vá daqui para aí e nem alguém daí para cá. Há um abismo entre o salvo e os ímpios. Há uma diferença, como disse o profeta Malaquias: então voltareis e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então nós vemos a diferença vai ser neste dia, no dia que nós saímos dessa terra, em Cristo Jesus. Aí nós vamos ver a diferença. Assim como o ímpio que morre sem Cristo, ele vai ver a diferença, mas aí é tarde. Não espere acontecer isto como aconteceu na vida do rico. Vá depressa para os braços do Eterno Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então aqui nós aprendemos que só em Cristo nós temos vitória garantida. Aleluia. Oh, aleluia. Sim, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus estava ali no Calvário, nós vemos Jesus dando o brado de vitória. Para todos nós entender hoje, quando Jesus diz: Pai, está tudo consumado, Oh, Deus poderoso. está tudo resolvido. E a Bíblia diz que aquele centurião que estava ao seu lado com os seus soldados, quando viu a terra tremer, o sol escureceu, ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E ali entrou o plano mais precioso de salvação na vida de cada um de nós. Então nós não podemos deixar passar desapercebido o momento de falar deste amor, desta grandeza, pois nós vemos aqui, acabamos de ouvir uma mensagem que fala sobre o inferno, sobre o tormento eterno, aonde aquele homem pede que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e refrescasse a sua vida. Deixa bem claro que o inferno, como disse Jesus, é um lugar onde arde com fogo e enxofre, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Fica essa mensagem para todos nós, estarmos sempre fugindo a todo tempo do abismo eterno, sempre nos apegando com as verdades de Cristo que liberta, pois ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem quer ser livre do inferno precisa mudar de posição, precisa começar a fazer a coisa certa, porque o rico foi parar no abismo eterno porque ele deixou de fazer aquilo que era certo. Em Provérbios diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E ele diz também: enquanto você pode fazer o bem, faça. Então que nós possamos tomar posse desta palavra e fazer o bem em todo tempo, fazendo o bem sem olhar a quem. Nós não podemos olhar posição, cor, tamanho. Nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. Nós vemos a história de um homem que
foi parar no lago ou no abismo eterno, porque tinha a oportunidade, teve a oportunidade de fazer o bem e não fez. Por isso ele perdeu a chance de morar com o pai Abraão. E aqui nós vemos que quando todos os profetas anunciavam o evangelho, aquele homem ele já tinha o conhecimento, ele já sabia o que ele devia fazer. Não foi falta de oportunidade de fazer o bem. Assim como nós hoje temos oportunidade de sobra de fazer o bem, de pregar o evangelho, de ajudar pessoas. Temos oportunidade de orar por alguém, temos oportunidade de contar as maravilhas que o Senhor fez e que Ele faz. E muitas vezes nós nos tornamos covardes e não falamos, não anunciamos a verdade de Cristo que liberta. Por isso, amados irmãos, que Deus vos em Cristo abençoe e tome posse cada vez mais das ministrações que são feitas neste culto, e que cada um possa voltar para casa com a mente renovada em Cristo Jesus, entendendo que sem Cristo nós não temos vitória garantida. Sem Cristo, como disse ele, nada podemos fazer, porque somos ramos e temos que estar ligados todo o tempo na videira verdadeira que é Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus, e fica aí esta palavra para cada um dos amados irmãos. Diante do que nós ministramos aqui, eu pergunto nesta noite: tem alguém para Jesus? Alguém que quer tomar posse da eternidade com Cristo hoje? Vem aqui à frente, nós estaremos orando por você, pois o inferno ele é real, ele existe, e quem mais falou, quem mais doutrinou sobre o inferno foi Jesus, e nós precisamos entender que Ele não quer que nenhum de nós vamos para lá. Tem um jovem aqui, mais alguém para Jesus nesta noite? Temos mais alguém para Jesus? A oportunidade, ela está de pé para aqueles que querem reconciliar, para aqueles que querem tomar posse da sua vitória em Cristo Jesus. Pois quando ele subiu no madeiro, ele tinha a plena certeza do que ele estava fazendo por cada um de nós. Amém? Nós vamos estar orando ao Senhor nesta noite e ministrando a bênção da salvação, a bênção do perdão sobre a vida dos nossos amados irmãos. Levando o Logui, nosso irmão. Temos esses dois adolescentes também. Recebemos Jesus. É um momento, a noite de salvação, a noite de perdão, pois nós queremos a eternidade com Cristo. Eu quero que vocês orem comigo assim: Pai de amor, neste momento eu peço a Ti, perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Pai, eu creio que só em Ti tenho perdão dos meus pecados. Deus eterno santo, aqui estamos, Senhor, estas pessoas aceitando a Ti como Salvador da sua alma. E o Senhor ouviu a confissão de cada um deles. E o Senhor Jesus diz na Tua palavra: se confessares, o Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Deus, eu sei que o Senhor neste momento está perdoando. O Senhor já perdoou os pecados de cada um deles. Eu peço a Ti, escreva o nome deles no livro da vida. Guarda a vida deles a partir deste momento. Receba eles como filhos, filhos e herdeiros do Senhor e co-herdeiro de Cristo. Pai, nesta oração, oramos a Ti e ministramos a bênção do perdão, a bênção da salvação sobre a vida deles.
e que eles possam continuar, Senhor, sempre crendo nas tuas promessas. Pai, afasta todo o mal agora, proteja a mente de cada um deles, proteja o coração deles, guarda, Senhor, para ti a mente deles em Cristo Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Que Deus